Bom, na verdade, assim, estudar tecnologias na educação, eu iniciei em 1994 com uma especialização, quando os laboratórios estavam sendo implantados nas escolas públicas e privadas, né, do Brasil. Então, na verdade, a primeira etapa realmente de se pensar computadores nas escolas públicas brasileiras. Em seguida, né, eu já fui pensando no mestrado e fiz meu mestrado também pensando as tecnologias na educação. E depois, é claro, eu fui para o doutorado, daí desviei um pouquinho, fui trabalhar com linguística computacional, mas pensando em dicionários eletrônicos para o uso dos professores nas escolas. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade tecnologizada e que precisa pensar esse uso, né, esse bom uso dessas tecnologias. A escola está inserida na sociedade, então ela não pode ficar de fora. Então, as tecnologias na educação é uma área de estudo importantíssima e nós temos que nos dedicar a isso. Quando eu entrei no mestrado, no programa de pós-graduação da educação, a ideia era que eu atendesse, então, a grande demanda de projetos que estavam chegando para a linha de cultura, escola e ensino sobre tecnologias na educação, e eles não tinham ninguém que realmente orientasse, né? Eles tinham só uma professora que trabalhava com a comunicação e educação, mas não pensando as tecnologias e a formação dos professores para o seu uso nas escolas. E foi assim, né? Na verdade, em 2005, eu iniciei no programa de mestrado e doutorado, e hoje continuo pesquisando e já com grandes resultados e orientando os que já defenderam. E, na verdade, apenas tem uma surpresa, né, que eu fico pensando, de 94 para 2014, eu achava que eu não estaria mais falando sobre a necessidade de se formar um professor para usar as tecnologias. Aí eu continuo falando sobre isso e a gente continua organizando essas formações, né, através do grupo de pesquisa e através das pesquisas dos próprios orientandos. Na verdade, espero que um dia a gente não precise mais pensar essa formação desse professor, que ele possa ter na formação inicial, quanto na sua formação continuada, assim, oportunidades de pensar o uso das tecnologias nas suas aulas, né? Não tem mais como eu descartar, eu proibir o aluno de usar e eu dizer, não vou usar porque não gosto e pronto, né? A educação, ela é a área que mais utiliza tecnologias. Desde o quadro de giz, o lápis, a borracha, são tecnologias. E aí a gente tem que ser, na verdade, professor do nosso tempo, né? Paulo Freire sempre dizia, professor tem que ser professor do seu tempo. Estamos no século XXI, sociedade tecnologizada, então temos que ser profissionais deste tempo. Disciplina é uma coisa chata. Né? Disciplina é uma coisa chata porque te prende num horário, num formato, né? Numa ementa, mas eu acho que eu tenho conseguido modificar um pouco essa disciplina presa, né? Mudando até um pouco a estratégia de avaliação. Se nós estamos falando em tecnologia na educação, nós estamos falando em colaboração, em cooperação, aí a ideia de jogar para os alunos a produção de algo para que possa ser usado futuramente tem sido interessante, né? E os alunos têm se envolvido muito mais nessa produção, porque se pensa um produto, né, que vai servir como avaliação para toda a turma e um produto colaborativo e cooperativo. Uma coisa que eu não fazia uso antes na minha disciplina de tecnologias era o uso de tecnologias. E eu tenho feito isso agora, né? Então, aplicar aquilo que eu falo. Então, isso é muito importante. E, às vezes, o professor faz isso, né? Ele, teoricamente, diz que tem que fazer, que é isso, que é aquilo, mas ele, na ação da sua aula, ele não modifica. Então, eu tenho tentado modificar essa disciplina usando as tecnologias, né? Num programa de mestrado e doutorado. Então, é importante isso, né? Então, eu acho que a disciplina tem ficado menos chata. Então, isso é muito importante, a gente pensar essa disciplina século XXI, e é isso que eu tenho tentado.